nosso leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez virar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez virar nosso leão. Quem não tem mais medo de leão, levanta a mão. Posso vencer até o leão. O leão tá dormindo. Olá, crianças, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero em Deus que esteja bem. Estamos aqui mais uma vez para aprender um pouquinho, mais da palavra do Senhor. E hoje a nossa lição fala sobre o amigo corajoso, Aí vamos orar para a gente começar a nossa aula, tá bom? Senhor, meu Deus, poderoso Deus, queremos te agradecer por mais uma aula. Senhor, que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor possa sim entrar nos lares neste momento. Aqueles que estiver precisando, meu Deus, de saúde, que o Senhor dê saúde. Aqueles que estiver precisando de paz, que o Senhor dê paz. Aqueles que estiver precisando de alegria, que o Senhor possa dar alegria. E que o Senhor possa sim, Jesus, fazer presente, tomar nossas vidas nas suas mãos, a vida de cada criança, de cada papai, de cada mamãe, em nome de Jesus. Hoje a nossa história está lá em Daniel 6, Depois vocês pedem para o papai e para a mamãe para ler todo para vocês, porque é muito grande e não dá para ler, mas peça para o papai e para a mamãe. A história fala que tinha um certo moço chamado Daniel. Ele era um moço muito inteligente, muito bom. Ele fazia sempre a vontade do Papai do Céu. Ele se preocupava em fazer todas as vontades do Papai do Céu. E tudo que ele fazia era tudo perfeito. Era um moço muito bom. E ele morava num palácio. E lá no palácio tinha um rei. Tinha um rei, e o rei gostava muito de Daniel. Daniel era assim um amigo dele. Ele conversava muito com Daniel. Vocês têm amigo também, crianças? Fala aí pro papai e pra mamãe qual é o seu melhor amigo, qual é a sua melhor amiga, Porque Daniel, ele tinha o rei tinha Daniel como um amigo. E ele dividia as coisas dele com Daniel, porque Daniel era uma pessoa inteligente, então ajudava ele a resolver os problemas. Tudo que ele tinha, ele estava ali contando com Daniel. Mas também tinha outras pessoas que o rei também gostava e contava suas coisas, Ele não contava só Daniel, tinha outras pessoas. Mas ele confiava mais em Daniel. Ele achava Daniel mais inteligente do que os outros. Porque Daniel, ele observava as coisas e fazia com perfeição. E aí,
esses amigos aqui do rei também, eles ficaram com inveja de Daniel. Coisa feia, né? Muito feio, né, Projeane? Ter inveja das pessoas, né? Querer acabar com as pessoas, destruir, pisar nas pessoas, né? E aí, eles ficaram com inveja, porque o rei gostava mais de Daniel, confiava mais em Daniel e deixava eles lá no canto, confiava neles, mas nem tanto como em Daniel. E aí eles ficaram procurando coisas erradas em Daniel para ir lá e acusar, para falar para o rei que Daniel não era tudo aquilo que o rei achava. E aí ele procurou e não achou nada em Daniel. Porque Daniel, ele sempre fazia tudo perfeito. Ele tinha o Papai do Céu com ele e tudo o que ele fazia, o Papai do Céu abençoava e saía tudo bom, tudo perfeito. É bom, né? Quando a gente confia no Papai do Céu, quando a gente faz as coisas baseadas em tudo aquilo que vem de Deus. Não, a gente não erramos, não fazemos coisas erradas. E aí, Daniel era assim, ele confiava bastante no Papai do Céu, então tudo o que ele fazia era bem. E os amigos lá, né, ficaram procurando coisas em Daniel. Não conseguiu achar nada em Daniel. Um certo dia, eles foram até a casa de Daniel e eles viram que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, Projeane. 3 vezes ao dia. Nossa, E Daniel era você? brasileiro? Quantas vezes você ora, criança? Um dia? Uma vez? 2? Pois é, Daniel, ele orava 3 vezes e era muito tempo, Projeane. Muito tempo, não era um minuto. Não tinha pressa, igual as crianças que Não. se ajoelham. Amém. Né? Não é como meu filho, não, que ora 1 minuto. 1 minutinho. Pronto, minha mãe, já orei. Não era assim, não. Daniel, ele orava e bastante, Projeane. Ele chegava em casa, abria a janela da sua casa, ele orava bastante. Aí, como esses homens aqui, malvados, invejosos, ele não achou nada em Daniel, então eles inventaram. Ele foi lá, viu que Daniel orava 3 vezes, aí ele disse, eu vou pegar ele nisso aí. Eu não achei nada nele, não achamos nada nele. Tá vendo, criança, como é ruim ser invejosa? As pessoas inventam as coisas de outras pessoas e isso é muito feio, né? E aí, eles foi, né, os invejosos aqui, segurei pra Jeane, foi até o rei e falou assim, rei, a gente estava aqui conversando, como aqui a Projeane tá aqui, né? Só que a gente tá conversando coisas boas e eles, né, sentaram para conversar coisas ruins. E aí assim, a gente tava conversando que as pessoas fiquem 30 dias só para adorar a você, rei. Não peça nada para ninguém, não ore a outros deuses, somente a você. Somente a você é que nós devemos pedir qualquer coisa, a ninguém mais. E aí o rei achou bom, né? E aí perguntou se o rei concordava e o rei concordou. O rei foi lá, concordou e assinou o decreto lá. Que todas as pessoas durante 30 dias só poderiam adorar quem, crianças? A quem, Projeane? Ao rei. E aí, só vai dar certo. O rei concordou com isso. E aí, Daniel, ele ficou sabendo desse decreto. Mas vocês acham que Daniel ficou preocupado? Você acha, Projeane? Eu não. Pois é. Ele orava muito pra ficar preocupado com uma coisinha dessa. Pois é, a fé de Daniel era centrada no Senhor. E aí, ele soube e foi como se não soubesse de nada. Ele continuou do mesmo jeitinho. E aí, Daniel saiu do palácio do rei, foi para sua casa. E quando chegou lá, abriu a porta da sua casa, os malvados aqui, ó, Projeane, foram atrás de Daniel e viu Daniel fazendo o que ele fazia todos os dias, criança. Tá vendo? Daniel, ele não orava hoje e amanhã não orava. Ele orava todos os dias. Devemos orar ao Senhor todos os dias, porque a oração e a palavra do Senhor é que nos sustenta. Por isso temos de orar.
E aí ele viu Daniel lá, ajoelhado, orando. Ele estava conversando com a Jeane. Não. Ele estava no celular com a Jeane. Não. Pois é, ele estava orando. E aí os malvados viram, ó, Daniel orando. E aí correram e foram até o rei. E falaram pro rei: Rei, você não disse que durante 30 dias ninguém poderia pedir nada para outros deuses, pedir nada para outra pessoa a não ser a você? Aí o rei falou: foi, disse sim. Aí ele disse: pois tem um tal de Daniel que ele não está obedecendo o que você falou. Ele está pedindo, orando ao Deus dele 3 vezes ao dia. E aí, vocês acham que o rei ficou alegre? Não. Ele ficou triste. Por quê, crianças? Porque ele gostava de Daniel. Ele gostava muito de Daniel. Só que ele não poderia voltar atrás da palavra dele. Ele já tinha dito que ele ia assinar e assinou. E não podia mais desfazer. Por isso, criança, que a gente temos de pensar bastante antes de fazer. Porque depois que faz, se der errado, tem consequências terríveis. Então, ele foi lá, o rei, mandou chamar Daniel. Aí conversou com Daniel. Disse: Daniel, eu não posso fazer nada, porque já assinei o decreto. Então, palavra de rei não volta atrás. E aí, o rei ficou muito triste e disse: tomara, Daniel, que o teu Deus te livre. E aí, os homens maus pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões. A cova dos leões era um buraco muito fundo e lá ficava vários leões famintos. Eles não davam comida aos leões, Pajé. É mesmo? Não dava. Então eles estavam com muita fome. Ai, meu Deus. Os leões estavam famintos mesmo. E quando jogava as pessoas nesse poço, as pessoas nem chegavam embaixo. Antes de chegar embaixo, o leão já tinha comido, engolido eles vivos. Misericórdia. Pois é, os leões aqui já tinham engolido eles vivos. Tá vendo aqui o leãozinho? Pois é. E aí o rei ficou muito triste, porque ele gostava de Daniel. Então o rei não quis ouvir música, o rei não quis comer, o rei não quis dormir. Ele ficou a noite toda preocupado com Daniel, porque ele amava Daniel. E aí, quando amanheceu o dia bem cedinho, o rei, saiu do seu palácio e foi até a cova dos leões. E quando chegou lá, o rei chamou Daniel. E Daniel respondeu: sim, rei, estou aqui. E aí, o rei, ele ficou muito feliz, porque ele viu que o leão não tinha comido Daniel. Uau. Não tinha comido Daniel. Aí ele disse: você está vivo? E Daniel respondeu: sim, rei. O Deus que eu sirvo, ele fechou a boca dos leões e não deixou que ele me engolisse. E aí o rei ficou tão feliz e tão furioso com os outros que fizeram ele assinar esse decreto para prejudicar Daniel, que mandaram pegar os homens maus e jogar na cova dos leões. E a história nos conta que antes mesmo dele chegar até o final, os leões já tinham engolido eles. Já tinham engolido. Pois é, já tinha engolido os homens. Então, que possamos aprender um pouco com essa história, né? Que o Papai do Céu, ele é nosso amigo, ele nos guarda sempre. Sempre o Senhor nos guarda. É só a gente acreditar no Senhor da mesma maneira que Daniel confiou num Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Eu vou pedir para a Jeane
pra orar, certo? Oh, crianças, vamos orar encerrando. Temos que agradecer a Deus por tudo, viu? Seja que igualzinho a Daniel, orar o tempo todo, constantemente, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por essa história, Senhor Jesus, por nos lembrar dessa história de Daniel. Deus, que nós venhamos ser como Daniel, não temer a nada, confiar tão somente em Ti. Nos ajuda, Deus, a orar, meu Senhor Jesus, o tempo todo, constantemente, e orar sem pressa, Pai, porque estamos falando contigo, meu Deus. Deus nos ajuda, Deus, a orar, Senhor Jesus amado. Falar, a oração é falar contigo. Então nos ajuda a ter vontade de falar contigo, Deus. Mesmo sendo pequenininho, mesmo sendo assim, Senhor Jesus, tão pequeno, que eu sou uma criancinha, mesmo sendo criancinha, mas que eu possa orar, Senhor, e falar contigo, para que eu tenha intimidade contigo. Amém. Amém. E aqui Atividade. é a nossa Não deu pra pintar. atividade. É só colar, ó, raspinha de lápis e pintar bem bonito, bem colorido. Amém? Pronto? E aí você coloca a raspinha do lápis, pinta bem bonito e manda pra gente. Tira foto, Tchau. viu? Tira foto e manda. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo!